Oi pessoal, boa noite. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo para tentar deixar uma aula pronta para vocês, mas a tecnologia hoje resolveu me perturbar a vida e não estou conseguindo subir os vídeos, então vou fazer uma terceira tentativa gravando direto no telefone. Vamos ver se dessa vez funciona, porque na câmera não funcionou, no computador não funcionou. Vamos ver se dessa vez funciona. O vídeo é para falar do texto do Mintzberg, né? O Mintzberg é um pesquisador canadense, um pesquisador muito importante, que trabalhou bastante na corrente do estruturalismo para compreender as organizações. E esse texto sai de um livro que se chama Criando Organizações Eficazes. Eu já de antemão recomendo muito a leitura do livro para vocês. Assim, é um livro muito bom. Eu tenho certeza que vocês ganham muito lendo esse livro, porque vai aprimorar bastante a compreensão que vocês podem ter do funcionamento das organizações. É um livro bem completo, mas é um livro muito simples também, muito fácil de ler, tá? Nesse texto do Mintzberg, ele começa mostrando um pequeno caso, né? Então ele mostra uma senhora que trabalha com cerâmica e que a empresa vai dando certo, né? E ele vai mostrando as mudanças na empresa. Tudo isso para chegar a uma ilustração sobre como a atividade, né, como as atividades realizadas são organizadas, tá? Ou seja, como elas se estruturam. Para ele isso vai ser sinônimo, organizar significa para ele estruturar, tá? E aí ele vai chegar numa definição de estrutura, na qual ele diz que estrutura é a divisão do trabalho, ou é a divisão do trabalho em tarefas e a coordenação dessas tarefas, né? Então, o trabalho é dividido. Na medida em que o trabalho é dividido, surge um problema, que é o problema de coordenar esse trabalho que foi dividido. Vejam, quando o trabalho é realizado por uma pessoa, ela não tem que coordenar, ela só tem que se organizar para realizar as atividades necessárias, no seu tempo, com a sua vitalidade, seu ritmo, etc. Na medida em que o trabalho é dividido a partir de duas pessoas, né? O problema da coordenação se coloca, porque aí eu não posso mais só pensar no meu ritmo, na minha vontade, né? Nas minhas capacidades e tal. Eu preciso coordenar aquilo que eu realizo com aquilo que o outro está realizando, percebem? Então a divisão do trabalho traz o problema de coordenação. Por isso que o Mintzberg foca a questão da estrutura nessas duas coisas. Estrutura é dividir o trabalho e coordenar esse trabalho dividido. Tá? A partir daí, o Mintzberg vai focar a discussão que ele faz no livro sobre as configurações organizacionais, ou seja, os diferentes tipos de organização, de estrutura organizacional, que ele chama de configuração porque ele não fala só da estrutura, ele fala de uma série de elementos importantes que influenciam na estrutura, tá? Por isso que eu acho que é muito bom ler o livro. Então ele vai focar na questão dos mecanismos de coordenação, né? E ele vai falar de 5 mecanismos de coordenação. Começa com o ajuste mútuo, ou ajustamento mútuo, tá? Que é a coordenação que é feita através da comunicação informal entre os ocupantes de cargo, entre os trabalhadores, tá? Então, as pessoas vão passando informações sobre o trabalho que realizam, sobre a quantidade, sobre as suas necessidades, etc. E com isso conseguem fazer com que os outros conheçam aquilo que está sendo feito e que os outros ajustem o que estão fazendo, aquilo que as informações estão sendo passadas. Na sequência ele vai falar num outro mecanismo de coordenação ou controle, né? Quando se fala de coordenação, se está falando de controle, tá? Porque numa organização burocrática, que nós já vimos, né, a maioria das organizações no mundo moderno, a coordenação é exercida por alguém que tem uma autoridade, na maioria das vezes, que tem uma autoridade maior. Então, é controle do trabalho, tá? Então, o segundo mecanismo de coordenação ou controle que ele coloca é a supervisão direta. Então, a supervisão direta aparece quando surge um nível hierárquico na organização. Então, começa a surgir um processo de diferenciação na organização no que diz respeito à autoridade. E essa pessoa que ocupa o cargo na hierarquia vai controlar
e, controlando, coordenar o trabalho daqueles que estão abaixo hierarquicamente dela. O terceiro tipo de mecanismo de coordenação e controle é a padronização de procedimentos, que é característico da burocracia. Então você já conhece bem o que é a padronização de procedimentos. Se diz antecipadamente como as tarefas deverão ser realizadas. Ou seja, se define para os trabalhadores como eles vão realizar as tarefas que lhes são atribuídas. Tá? Nem sempre isso é possível. Tem tarefas que vão ser exercidas por profissionais que não se pode definir antecipadamente como devem ser feitas. Por exemplo, as tarefas relacionadas com venda. Né? É difícil dizer para um vendedor como exatamente ele vai realizar as tarefas envolvidas na venda, porque isso envolve a experiência que ele tem, o tipo de produto que o cliente vem procurar, as reações do cliente, o modo como o cliente se comunica. Né? Tem uma série de subjetividades aí que o vendedor vai perceber no momento da venda. Né? Então não dá para dizer antes. Como que se padroniza o trabalho do vendedor? Determinando quanto ele deve vender. Né? Então, padronizando o resultado. Tá? Isso não se relaciona só com venda, não é só com serviço. Eu posso padronizar resultados também, dizendo aos indivíduos como deve ser o produto que eles têm que elaborar. Certo? Ao invés de dizer como eles vão fazer, eu digo, eu quero um produto assim, né, que tenha essas características. E aí eles vão lançar a mão do seu conhecimento para realizar o produto. Tá? Então esse é um mecanismo de padronização por resultados. Tá? Em algumas situações não dá para padronizar nem por procedimentos, nem por resultados. Né? E aí a padronização que vai ser utilizada é a padronização de habilidades. A padronização de habilidades acontece na medida em que a organização, não sendo capaz de dizer antecipadamente como as tarefas devem ser realizadas, não sendo capaz de determinar o resultado das tarefas, vai então definir que tipo de profissional ela julga que é capaz de realizar essas tarefas sem que ela defina nem procedimentos, nem resultados. Tá? Então, normalmente, profissionais com muito treinamento, com muita qualificação, que passaram pelo ensino superior, normalmente assim. Tá? O melhor exemplo para isso ainda é a medicina, né? Porque a organização não pode dizer ao médico como ele vai executar as tarefas ligadas ao atendimento dos seus pacientes. Isso lhe é ensinado ao longo do seu processo de formação na universidade. Então ele aprende, até procedimentos ele aprende, né? Mas ele aprende na universidade. Tá? E esses procedimentos são internalizados por esse profissional. E não são procedimentos organizacionais, não é a organização quem define em manuais de procedimentos como o médico vai realizar o atendimento ao paciente. Tá? Ele traz isso na profissão. Tá? Logo, a organização pode definir, quanto mais ela precisa de um atendimento especializado, com um nível elevado, etc., maiores serão as qualificações que ela vai exigir dos trabalhadores que ela vai selecionar, contratar. Então, são esses 5 tipos de mecanismos de coordenação e controle. Na sequência, o Mintzberg vai apresentar o que ele chama de partes da organização, né? Se não me falha a memória, tá? Partes da organização. Ele apresenta um desenho, né? Na base do desenho está o núcleo operacional. O que é o núcleo operacional? É o lugar da organização onde as tarefas principais da organização se realizam. Tá? Então, é o núcleo que concentra os trabalhadores que realizam as atividades às quais a organização se propõe. Então, que realizam os serviços, que realizam as atividades de fabricação, etc. Lá em cima está a cúpula estratégica, ou seja, um núcleo que costuma concentrar poder na organização, onde as decisões estratégicas são tomadas, o local da organização onde se olha para fora e para dentro ao mesmo tempo, para ajustar, né, fazer os ajustes da organização, definir as estratégias com relação ao ambiente da organização. Ligando a cúpula ao núcleo operacional, ou o núcleo operacional à cúpula, né, está a linha intermediária, uma linha de gerentes, né, então uma linha de gestão, desde a supervisão até a direção, tá? Que faz o controle, a coordenação e o controle das atividades dos que estão abaixo. Tá? Então, uma linha de distribuição de autoridade, certo? Que toma as decisões táticas, as decisões operacionais, etc. Do lado direito,
do lado esquerdo da figura, ele apresenta a tecnoestrutura. A tecnoestrutura é uma parte da organização característica da burocracia, né? Porque ali estão os profissionais contratados para, primeiro, auxiliar a linha intermediária a padronizar as atividades que são realizadas no núcleo operacional. Então, é nessa tecnoestrutura, tecnoestrutura ele chama, que estão os profissionais que vão fazer a análise do trabalho que é realizado no núcleo operacional e definir os padrões de procedimentos que esse núcleo vai usar. Tá? Ao mesmo tempo, a tecnoestrutura também auxilia, dá apoio à cúpula estratégica, tá? Na realização do planejamento estratégico, ou seja, como a tecnoestrutura contém os profissionais capazes de fazer as análises das informações da organização, essa tecnoestrutura, os profissionais, né, da tecnoestrutura compilam as informações, recebem as informações, tratam as informações, dão sentido a essas informações e passam aquelas que são necessárias para o planejamento estratégico, para realizar o planejamento estratégico, para a cúpula estratégica, certo? Do outro lado da figura, ele coloca a assessoria de apoio, que são atividades que são necessárias para a organização, mas não interferem nas atividades principais da organização, não interferem diretamente, né? Então, são, por exemplo, atividades de restauração, de limpeza, de assessoria jurídica, que são importantes, precisam estar ali, a organização precisa dessas atividades, mas elas não interferem diretamente no processo produtivo. Tá? A partir daí, o Mintzberg vai mostrar fluxos na organização, né? 5 fluxos. Nesse livro, o Mintzberg explora muito essa ideia de 5. Tá? Um fluxo não me lembro como é que ele chama, acho que de comunicação formal, tá? Então, é a estrutura formal da organização, ou seja, como que a organização está descrita formalmente, com os seus cargos, com a hierarquia, quem é subordinado a quem tem autoridade sobre quem. Tá? Essa é a organização formal, tá? Ou o melhor desenho que se pode ter da organização formal. Ele também vai mostrar um fluxo de comunicação informal, né? Então, como que as pessoas se comunicam para resolver os problemas que elas encontram. Isso tem que ser analisado através da observação, tá? Não está escrito em lugar nenhum. Quem quer conhecer isso tem que observar ou perguntar para as pessoas com quem elas falam quando surge algum problema no seu trabalho. Ela vai dizer, eu falo com fulano me dá conselho sobre isso, sobre aquilo, depois tem que falar com fulano para saber com quem que esse fulano se aconselha ou busca a resolução de problemas, tá? E aí ele mostra esse fluxo, né, de comunicação informal. Ele também mostra um fluxo muito interessante, que são as constelações de trabalho. E isso é muito legal, porque o Mintzberg, com isso, nos mostra que tem a organização formal, né, a estrutura formal, como ele está mostrando lá no primeiro desenho, mas tem também grupos que se formam informalmente, tá? Para executar o trabalho, para realizar os seus trabalhos, que primeiro ultrapassam as barreiras dos departamentos. Segundo, não estão previstos na organização formal, certo? Ele mostra ainda um fluxo de tomada de decisão, né? Então, ele segue lá onde aparece o problema, a quem esse problema é levado, a partir daí quem essa pessoa que recebeu o problema vai procurar para resolver o problema. Então, percorre toda a cadeia da tomada de decisão de um determinado problema na organização. Tá? Acho que são esses os fluxos que ele mostra. Tô sem o livro aqui, mas acho que são esses os fluxos. Ele explica tudo bem direitinho, assim, é bem fácil de entender o que ele diz. E depois ele mostra uma figura com todos esses fluxos uns sobre os outros, assim, né, como se fossem camadas. Né? Na verdade, tudo isso está misturado na organização. Às vezes é super difícil separar, né? Às vezes, na maioria das vezes, é super difícil separar. Tá? A gente separa para compreender, né, para tentar entender melhor. Mas tudo isso está misturado na organização. Ao mesmo tempo que tem uma decisão sendo tomada, tem comunicação informal acontecendo, tem constelação de trabalho agindo, né? Tudo isso ao mesmo tempo. A organização formal também está agindo, porque tem uma definição de cargos e de responsabilidades, etc. Tá? Para terminar, o Mintzberg apresenta para vocês as 5 configurações que ele vai discutir ao longo do livro. Tá? Então, ele apresenta a estrutura simples, uma organização normalmente pequena, que começa com ajuste mútuo, porque ela é pequena, e, à medida que ela se complexifica um pouquinho, surge uma supervisão direta. Então, o mecanismo principal é a supervisão direta. E a parte principal
É a cúpula estratégica. Tá? Por que é a cúpula estratégica? Porque a organização é tão pequena que cabe toda na cabeça do proprietário, do principal coordenador. Tá? Depois ele vai falar da burocracia. Acho que ele chama de burocracia mecanizada. E o mecanismo de coordenação é a padronização de procedimentos, e a parte principal é a tecnoestrutura. Depois ele vai falar da estrutura divisionalizada. Ele vai falar da burocracia profissional. A parte principal é o núcleo operacional. Por que é o núcleo operacional? Porque como ela é uma burocracia profissional, são os profissionais, ela é dependente dos profissionais, então de gente que tem uma qualificação elevada, que vai estar agindo no núcleo operacional, como nos hospitais os médicos estão no núcleo operacional, tá? E tem o conhecimento necessário para a tomada de decisão, tá? Para resolver os problemas que aparecem no fluxo de atividades principal da organização. O mecanismo de coordenação é a padronização de habilidades. Tá? Depois ele vai falar da estrutura divisionalizada. Nós já entramos em contato com a estrutura divisionalizada quando lemos aquele texto sobre o Fordismo do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Womack, o autor, né? Lá ele mostra que quando o Alfred Sloan chegou na GM, a GM ainda tinha uma estruturação verticalizada, como era na Ford, né? Então, tinha uma centralização muito grande, coordenando as atividades daquela imensa corporação, porque ela já era internacional. O Sloan chega e a primeira coisa que ele faz para resolver esse elefante branco que era a GM é dividir a empresa em unidades menores que funcionam quase como se elas fossem empresas independentes, que não são, mas funcionam como se fossem. Tá? Há um processo de descentralização muito intenso entre a cúpula estratégica e a linha intermediária, e o executivo principal de cada uma das unidades é responsável pelo alcance dos resultados da sua unidade. Logo, o mecanismo principal de coordenação e controle é a padronização de resultados. Tá? Claro que, e aqui é bom lembrar, nas organizações nós vamos encontrar vários desses mecanismos de controle em atuação. Tá? Então é um mix de controle que eu encontro em qualquer organização, tá? Desde que ela não seja muito pequena. Das muito pequenas eu vou encontrar ajuste mútuo e supervisão direta. Na maioria das vezes é isso. Tá? Eu encontro um pouquinho de burocracia, de padronização de procedimentos, porque tem algumas coisas que, por exemplo, tudo que obedece ao fisco tem que ser registrado, seguir procedimentos claros e etc. Tá? Mas, na maioria das organizações, tem todos esses mecanismos agindo ao mesmo tempo. Tá? O Mintzberg está falando do mecanismo de coordenação principal, daquele que é mais fundamental para definir a organização. Nesse caso, é a padronização de resultados, porque o executivo da unidade, de cada uma das unidades, né, os executivos de cada uma das unidades, vão responder pelos resultados da sua unidade. Tá? Então, o modo como a cúpula estratégica controla as unidades é através do alcance de metas e objetivos colocados sob a responsabilidade do executivo principal. Depois ele vai falar da adocracia. A adocracia é uma configuração bastante flexível, que mistura alguns mecanismos, mas trabalha bastante com o ajuste mútuo, trabalha bastante com a padronização de habilidades também. O núcleo operacional pode ser a principal parte da organização. Eu estou fazendo a análise aqui, que eu não lembro do que ele diz no texto, tá? Mas o núcleo principal costuma ser muito importante na adocracia. Não lembro se ele coloca uma outra parte como importante. A adocracia é uma estrutura flexível porque ela se molda às necessidades que aparecem para a organização, tá? Eu vou mostrar isso um pouquinho melhor para vocês na aula de terça-feira da próxima semana, tá bem? Acho que é isso, né? Tem 19 minutos aí de vídeo. Depois, na aula de terça, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bem? Bom trabalho. Não, lembrem que tem um trabalho no Moodle para fazer, tá bem? Bom trabalho, bom fim de semana.